Chega domingão, a semana vem braba pela frente. E como é que fica o seu estado de ânimo para poder vender, fazer renda extra, encontrar novos clientes? Normalmente, segunda-feira é um dia que te dá um certo desânimo, você não sabe se vai dar certo, se não vai, ou você vai mordendo quina de parede. Como é que você começa a sua semana? Nesse vídeo eu vou te passar o que eu faço todo domingo à noite para ter uma semana de vendas mais produtiva, gerar mais resultado. E com certeza, se você aplicar isso na sua rotina, você também vai ter mais resultados. Eu garanto pra você. Roda a vinheta. Caraca, eu sempre quis falar isso, mano. Quando a gente fala de domingo, início da semana, a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas, pelo fato de não desfrutar do próprio trabalho da forma como poderiam, por não gostar, por estarem insatisfeitas, seja com a remuneração, com o local, o ambiente de trabalho, as pessoas, elas acabam menosprezando o início da semana como se fosse uma tortura que fosse começar novamente. E pode ser que durante muito tempo a gente foi contaminado com essa mesma energia de considerar o trabalho um expurgo, uma punição, uma coisa ruim, algo que fere nosso bem-estar. Eu preciso que você entenda que a maioria das pessoas tem uma relação ruim com o trabalho. E por isso elas acabam se lamentando no início de mais uma semana. Tendo em mente que a maioria das pessoas sempre vai ficar na média, sempre vai ter resultados medíocres. Medíocre vem de média. Tirando isso como conclusão, tudo aquilo que te aproxima da média, tudo aquilo que te aproxima da manada é algo a ser evitado. Sempre que você vê alguém reclamando do início da semana, do trabalho, comece a se questionar: será que isso é a melhor forma de encarar o início da semana? Uma vez que a maioria das pessoas vive reclamando do trabalho, a reclamação ela se torna um padrão de comportamento. E tem um livro que inclusive eu recomendo muito para vocês, esse daqui, Segredos da Mente Milionária, onde ele apresenta alguns drives, alguns códigos, se é que podemos dizer assim. O enviesamento do pensamento, ele vai ditar o seu padrão comportamental. Existe uma coisa no nosso cérebro chamado sistema SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente, que é responsável justamente por atuar no estado de alerta e padrões de respostas comportamentais. Vou te dar um exemplo simples de como funciona o seu sistema SARA. Digamos que você decidiu comprar determinado carro e é o carro dos seus sonhos, você definiu modelo, cor. O que acontece depois que você colocou no teu mural dos sonhos? Aquele carro ele começa a aparecer em tudo quanto é lugar. Em todo lugar que você vai, você vê o carro. Por quê? Porque a sua percepção está mais aguçada para encontrar mais daquilo ali. E o mesmo acontece relacionado à reclamação. Quando você adota um padrão de comportamento, uma pessoa que reclama muito, isso vai se reforçando e na sua vida você começa a encontrar cada vez mais coisas das quais você precisa reclamar. É como se fosse uma necessidade do seu corpo. E a reclamação, ela evita que você consiga enxergar as oportunidades. Então chega domingo à noite, o que vai acontecer? Se você tem um padrão de reclamação, você vai ver mais coisas negativas no decorrer da sua semana. Você vai ver menos oportunidades. Ou você vê oportunidade ou você reclama. Não tem como você reclamar e ver oportunidade ao mesmo tempo. Segundo ponto para você já começar a sua semana com o pé direito é você investir um tempo em planejamento. Por quê? Planejamento é economia de tempo. Na execução e você multiplica os resultados que você tem através daquilo que você executa. E eu quero começar explicando para você o que é a paralisia decisória. Não sei se já te aconteceu, você inicia ali a semana, inicia as suas atividades no tempo que você tem e você se pega perguntando: cara, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou prospectar? Será que eu vou mandar mensagem para os clientes? Ou eu vou cuidar alguma coisa de tarefa da minha rotina? E você se vê diante de uma infinidade de coisas e a nossa capacidade de execução, a nossa capacidade de decisão, de escolher o que nós vamos fazer, ela é uma bateria. A bateria é assim como a bateria do seu celular, que ela vai descarregando no decorrer do dia. Então é preciso que a gente saiba utilizar com inteligência essa bateria para fazer com que ela renda mais, colocar no modo economia, para que quando a sua bateria estiver mais cheia, você utilize naquilo que é mais importante, que tem potencial de gerar mais resultados para você. Então entendendo que sempre que você tem que tomar uma nova decisão, uma parte da sua bateria é gasta, eu separei aqui alguns exemplos de economia de decisões. Pessoas muito produtivas entendem que eles não devem comprometer essa bateria com coisas insignificantes. Então eles já tomam a decisão antes para que no momento presente ele não tenha que definir o que vai fazer naquela mesma hora. Um primeiro exemplo é a escolha de um guarda-roupas minimalista. Não sei se você já viu
viu grandes bilionários têm um estilo muito simples, muito básico, porque eles fazem um guarda-roupa mais minimalista. Para economizar a decisão, não sei se você já viu um vídeo falando a respeito do minimalismo, justamente para você economizar o tempo de decisão. Se você só tem camisetas pretas e brancas, você não tem que decidir muito qual é a cor que você vai usar naquele dia, o que vai combinar mais. O fato de você reduzir as opções faz com que você escolha com mais velocidade. Outro ponto importante na hora que você estiver fazendo o seu planejamento no domingo é fazer a configuração ali, locar os horários da sua agenda, definir o que você tem que fazer e quando você vai fazer. E configurar a sua agenda nada mais é do que ter um tempo destinado a tarefas específicas. Pode ver se isso não acontece na sua rotina. Você começa a semana sabendo que você tem um monte de coisas para fazer, só que na sua cabeça você pensa assim, né? Eu vou fazer quando sobrar um tempo. E de forma mágica, o que acontece? O tempo não sobra. Isso acontece porque o tempo ele é prioridade. Aquilo que você coloca como sendo mais importante de fazer na sua semana, você vai começar atacando aquelas tarefas. A partir do momento que você decide quais são as coisas mais importantes que você quer alcançar, em termos de faturamento, em termos de vendas, em termos de alcançar novos clientes, o próximo passo é simplesmente alocar tempo em ações concretas para que você consiga chegar lá. Inclusive, dentro do curso, tem uma aula onde eu ensino como configurar a sua agenda, como você vai alocar os tempos de forma mais inteligente e como que eu mesmo uso a minha agenda para gerenciar o meu tempo de forma mais produtiva. Se você quiser conhecer o GMN Sharks, o link está na descrição desse vídeo. Você já deve ter percebido também que quando você tem uma lista de tarefas, isso te traz uma clareza maior do que precisa ser realizado. E criar uma lista de tarefas é definir de forma clara o que precisa ser feito e o que é mais importante. E como eu vou definir quais tarefas são mais importantes na minha rotina? Eu utilizo a tríade de priorização: impacto, urgência e valor. O que está mais alinhado com as minhas metas de longo prazo? E aqui você pode colocar tudo em termos de faturamento, em termos de saúde, relacionamento, leitura, conhecimento, amizades, família. Pinta na sua mente um cenário ideal onde você quer chegar, onde você se vê daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tenta quebrar de alguma forma esse objetivo maior em pequenas tarefas. Se o seu objetivo a longo prazo é faturar 15 mil por mês, qual é a ação que gera mais impacto para você conseguir esse faturamento? É vender? É prospectar? É falar com novos clientes? É mandar mensagem? É fazer reuniões? É criar parcerias, é criar relacionamento. Feito isso, você vai para o segundo pilar, que é urgência, porque a gente não vive só de planos a longo prazo. Tem coisas que você tem que resolver para ontem. Então, logo na sequência, você vai identificar aquilo que está com prazo mais apertado, que você já precisa executar, e coloca na sua lista de tarefas também, coloca na sua agenda. Separa tempo para aquilo ali. E eu quero dar uma dica para você. Por que a gente coloca primeiro os planos de longo prazo e depois a gente coloca as urgências? Se você for movido unicamente pelas urgências, você sempre vai viver apagando incêndios e você nunca vai conduzir a sua vida para o lugar onde você quer chegar. Nesse ponto aqui entra até um conhecimento que eu adquiri dentro das finanças, que você primeiro poupa e depois você gasta com aquilo que você quer gastar. Você não gasta e investe o que sobra. O investimento, ele é algo que você separa de início. Você coloca a energia, você direciona aquele dinheiro. Ou você controla o dinheiro ou você é controlado por ele. Se você não aprende a administrar as suas finanças, elas vão administrar você, elas vão dizer o que você deve fazer ou não. Mesmo que a quantia que você receba hoje seja pouca, você tem que começar a conscientemente gerenciar os valores que você ganha. Mesmo que seja R$1, R$10. Você vai pegar ali e vai determinar uma porcentagem, olha, 10% disso aqui eu vou guardar para investir em tal coisa. Não é tanto sobre o valor que você investe, é mais sobre o hábito de tomar o controle da situação e determinar para onde aquela quantia vai. Isso eu aprendi com o livro Segredos da Mente Milionária. Inclusive, se você quiser comprá-lo, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Depois que eu comecei a fazer esse gerenciamento do dinheiro, determinando para onde ele ia antes de gastá-lo, meu dinheiro ele começou a render mais. Eu vi que ele durou mais tempo na conta, começou a crescer, se multiplicar. É como se dinheiro chamasse dinheiro. Novas oportunidades começam a surgir a partir do momento que eu passo a valorizar mais o dinheiro que está na minha conta e eu paro de querer torrar ele a todo custo. A mesma coisa vai acontecer com o nosso tempo. A partir do momento que eu tomo as rédeas sobre ele e eu começo a alocar tempo naquilo que é prioridade, para onde eu quero caminhar, para onde eu quero chegar, e eu separo um tempo logo na sequência para as urgências, eu estou determinando, a minha vida não vai ser conduzida unicamente pelas urgências, unicamente pelos incêndios que aparecem. Eu tenho um tempo determinado que eu canalizo a minha energia para onde eu quero chegar. Por causa disso, eu vou separar tempo para fazer vídeo para o meu canal, para gerenciar o
o pessoal do grupo para gravar novas aulas, porque isso é prioridade pro meu plano de futuro, isso faz muito sentido para mim. Mesmo que tenha urgências, ainda assim, eu vou separar tempo para os meus objetivos de longo prazo. Eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar do meu relacionamento, porque isso faz parte do cenário ideal que eu construo pro meu futuro. E o mesmo pode ser feito todo domingo quando você vai fazer a sua lista de tarefas. Comece por aquilo que é o seu plano de vida, para aquilo que é o seu objetivo, e depois você vai colocando as urgências encaixadas ali. E por último, como regra de priorização, eu considero o valor agregado. Daquelas tarefas que eu separei, daquelas urgências, daquilo que eu tenho para fazer, o que eu começo fazendo e o que vem depois, dentro daquilo que é o meu plano de vida, dentro daquilo que eu quero alcançar como plano futuro. Eu já vou alocar tempo, mas quais são as tarefas que eu faço primeiro? O que eu coloco para ser realizado quando a minha bateria de decisão ainda tá alta? O que eu coloco mais energia para poder fazer? Aquilo que vai gerar mais valor agregado para o objetivo que eu tenho. Atividades que vão gerar mais valor tanto para minha vida pessoal quanto para o meu negócio. Uma métrica simples que vocês podem utilizar é justamente quantas pessoas eu vou impactar com aquilo que eu estou fazendo. Depois que eu comecei a fazer essa conta, cara, um vídeo que eu lanço no YouTube, ele atinge milhares de pessoas, enquanto uma mentoria que eu dou ali 1 a 1, eu consigo atingir apenas poucas, então faz muito mais sentido eu canalizar mais energia em atingir muitas pessoas e aumentar o preço da minha mentoria, do acompanhamento individual, do que eu simplesmente continuar focando em fazer algo 1 a 1. Ou seja, eu ganho mais na escala, no volume, gero mais impacto, alcanço mais pessoas, então isso vai me trazer um retorno maior a longo prazo, porque eu vou fazer uma construção, alcanço muitas pessoas, ajudo muito mais pessoas. Então use essa régua de priorização também no seu dia a dia. O que vai gerar mais impacto? O que vai te aproximar mais? O que vai fazer com que você chegue mais perto, mais rápido de onde você quer chegar? Agora nessa parte vocês vão me chamar de garimpeiro, porque eu tô entregando todo o ouro. Você tá maluco, Ning. Planejar te ajuda a fazer mais em menos tempo. Você precisa ter muito cuidado com a cilada da alternância de tarefas. Teve uma época em que eu tava tendo muita dificuldade com produtividade, eu sentia que o dia passava muito rápido, eu mal conseguia dar conta das tarefas que eu tinha separado pro dia. E aí no dia seguinte acumulava, e com isso eu tava ficando ansioso, acelerado, improdutivo, exausto, fora aquele peso mental de sempre pensar assim, cara, tem muita coisa pra eu fazer, eu não tô dando conta de tudo. Aí eu comprei pack de livros ali, se eu não me engano 3 ou 4, relacionados a foco e produtividade, e esse, sem sombra de dúvidas, o Hiperfoco foi o melhor livro que eu li a respeito do assunto de produtividade e foco. E a proposta principal desse livro é para pessoas que têm justamente esse sentimento, que eu tenho 1000 tarefas para concluir no dia e eu sinto que o tempo ele não é o bastante, ele não é o suficiente. E a gente pode cair numa grande cilada que é fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou ficar alternando entre tarefas, sair apagando incêndio, receber uma mensagem no WhatsApp, deixa eu responder logo agora. E a gente acha que com isso, acumulando várias coisas para fazer ao mesmo tempo, a gente tá sendo muito produtivo. Tipo, cara, olha quanta coisa eu tô fazendo. Só que chega no final do dia, você ainda tá com aquele mesmo sentimento. Eu vou ler aqui o que eu grifei na página 56. Tudo isso leva a uma questão. Mudar de tarefa é algo que custa muito para produtividade? A troca de tarefa torna o seu trabalho mais estimulante. De fato, você se sente mais empolgado fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o seu custo pode valer a pena se o seu trabalho levar a apenas 5% a mais de tempo. Caso ficar alternando entre tarefas, você levar apenas 5% a mais de tempo para concluir aquela tarefa, de fato vale a pena você fazer mais de uma ao mesmo tempo. E se você cometer erros apenas ocasionalmente. Na prática, porém, o custo costuma ser muito maior. Um estudo descobriu que quando alternamos continuamente entre tarefas, o nosso trabalho leva 50% de tempo a mais, em comparação com a realização de uma tarefa do início ao fim. Se você estiver trabalhando com a pressão de um prazo ou com um prazo livre, considere fazer uma pausa antes de começar outra coisa para que uma quantidade maior do resíduo atencional, que é essa falta de foco, possa se dissipar. Quanto à sua produtividade, o melhor momento para fazer uma pausa é depois de terminar uma tarefa grande. Hiperfoco é um livrão do caramba, mano. Se você não leu, você tem que ler. Inclusive, dentro do curso tem uma live resumo do livro. Cara, eu entrego tudo mastigado pra vocês. Um bate-papo, uma troca de ideias ali, onde eu explico, dentro do GMN Sharks, como que esse livro me ajudou mais e como que eu tenho mais produtividade depois de ter consumido esse conteúdo aqui. Então, se você tem essa tendência de achar, cara, vou fazer várias coisas ao mesmo tempo, vou pegar várias tarefas, vou fazer tudo o mais rápido possível, achando que isso vai te fazer economizar tempo, saiba que você fazer uma única tarefa de cada vez e riscando um item de cada vez ali da sua lista de tarefas vai te fazer ser muito mais produtivo do que tentar fazer várias delas ao mesmo tempo.
E mais uma sacada para você conseguir utilizar planejamento para você conseguir fazer mais em menos tempo vem de outro livro, que é As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Cara, o que a gente vê nos vídeos é muito superficial. Tem muito mais embasamento, pesquisa científica, testes, campos de amostragem que eles utilizavam para saber como que funcionam os atalhos de decisão na cabeça do ser humano. E você pode usar isso daqui tanto para vender para o seu cliente, quanto para você se convencer a fazer aquilo que você precisa fazer. Você pode aplicar os gatilhos mentais a você mesmo. É tipo, você tá hackeando o jogo, você tá fazendo você fazer aquilo que você tem que fazer através de gatilhos mentais. Cara, é muita loucura. Eu amo ler, cara. Meu Deus do céu. Como que o compromisso ele pode te ajudar? Gatilho do compromisso, gatilho da coerência, de você fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, é basicamente um gatilho que ele vai te levar a cumprir a sua palavra. Se você prometeu, você é meio que empurrado a fazer aquilo. Quando você assume um compromisso para não quebrar a sua palavra, para não gerar uma decepção, você tende a anular qualquer consideração de tomar uma decisão por fazer aquilo ou não. E você pode fazer isso ao seu favor. Como? No domingo, quando você decide o que você vai fazer, você pode anotar a lista de tarefas e você pode fazer declarações, compromissos que vão assegurar de que você vai ter mais energia para cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer. Eu vou ler aqui o que está escrito na página 70. E esse trecho diz o seguinte: depois que tomamos uma decisão, a coerência obstinada nos permite um requinte bem atraente. Não quebrar mais a cabeça com o assunto. Ou seja, depois que você decidiu por alguma coisa, você simplesmente pode largar aquele assunto de mão porque aquela questão já está decidida. Não temos que examinar o bombardeio de informações diárias para identificar fatos relevantes, porque você já decidiu. Não há necessidade de expender energia mental para avaliar os prós e contras. Não precisamos tomar novas decisões difíceis, porque você já tomou uma decisão. Em vez disso, tudo o que temos a fazer quando somos confrontados com as questões, ligar a nossa fita da coerência, ou seja, daquela decisão que você tomou, sabermos em que acreditar, o que dizer ou o que fazer. Basta agirmos de forma coerente com a nossa decisão anterior. Esse gatilho mental, eles fazem um teste muito bacana, que é o seguinte: em uma praia, eles abordam uma pessoa estranha e tem um ator que ele deixa o celular moscando ali em cima da toalha, e nos dois experimentos eles fazem o seguinte: no primeiro deles, a pessoa simplesmente sai, vai caminhar e do nada aparece um ladrão, olha ali o que tá em cima da toalha e leva o celular da pessoa embora. No primeiro experimento ele faz isso sem avisar nada. No segundo experimento, a pessoa vai sair para tomar um banho no mar, pede pro vizinho de toalha, digamos assim: olha, tem como você dar uma olhadinha no meu celular? E a pessoa fala: não, claro, posso sim. Cara, no segundo experimento, quando o ladrão vem pra pegar o celular, tem gente que entra até em combate físico pra proteger o celular do cara que pediu pra ele dar uma olhadinha. Tem gente que briga, tem gente que fala que vai chamar a polícia, tem gente que bate boca. E assim, é alarmante o percentual de pessoas que, depois de fazer o compromisso, lutaram pra defender o patrimônio, pra defender o celular do cara que tinha saído pra tomar banho no mar. A despeito de, sem saber se o cara estava armado, sem saber se ele tinha uma faca, se era perigoso ou qualquer coisa do tipo. A maioria das pessoas, pelo fator coerência, pelo gatilho da coerência, defenderam porque elas tinham se comprometido. Então elas tinham tomado uma decisão anterior. Cara, eu vou defender, vou guardar, vou vigiar isso aqui pra ele. E por conta disso, as pessoas se sujeitavam a um risco para proteger simplesmente porque elas se comprometeram. Como que isso pode ser utilizado no nosso domingo pra gente traçar a nossa rotina perfeita ali durante a semana? Faça compromissos, tome decisões previamente para que no dia presente você não tenha que decidir. Coloque compromissos na sua agenda, coloque horários, coloque metas, defina as tarefas mais importantes, defina as quantidades, quando você vai fazer, como você vai fazer, deixe isso decidido previamente, não deixa para você decidir no dia. Por quê? No dia que chegar para fazer, no horário que chegar para fazer, você pode simplesmente rodar a fita da coerência e falar: cara, eu já tinha decidido isso daqui, então é isso aqui que eu vou fazer. Ah, mas pode estar acontecendo o que for. Eu vou fazer o que eu me comprometi a fazer. Esse é o poder do gatilho da coerência. E mais uma vez, se você quiser adquirir o livro, eu deixei o link pro Armas da Persuasão aqui na descrição desse vídeo. Terceiro pilar para que você tenha semanas mais produtivas a partir desse planejamento que você faz no domingo. É essencial que você tenha ciência dos seus números e que você possa trabalhar em cima deles. Tem um livro que eu sempre recomendo para todos os meus alunos, o nome dele é Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Cara,
Assim, o início das vendas, se você tem que prospectar, se você tem que ir atrás de clientes, começa por ele. Começa pelo prospecção fanática, porque com certeza você não vai se decepcionar. A mentalidade da prospecção fanática faz com que você entenda que as vendas, elas são um jogo matemático. Todo aquele faturamento, todos aqueles valores que você quer ganhar, que você quer acumular na conta, de clientes recorrentes que você quer, é uma questão de conta. Conta simples que você faz. É uma conta de multiplicar e uma conta de dividir. O faturamento, ele é baseado no número de fechamentos que você precisa fazer. No caso da gente que trabalha com o Google Meu Negócio, é um número X de pessoas que precisam dizer sim para aquilo que eu tô oferecendo. Só que para você poder fazer essa conta de uma maneira mais sólida, você precisa ter noção de quais são as suas taxas de conversão. Marcos, o que é taxa de conversão? Mandei mensagem para 10 pessoas, fechei com uma delas. Qual é a minha taxa de conversão? 1 para 10, 10%. É basicamente isso. Só que tem algumas etapas dentro do funil. Tem o número de pessoas que eu entro em contato, tem o número de pessoas que demonstram interesse, tem o número de pessoas que eu apresento a proposta e tem o número de pessoas que de fato faz o fechamento. E dentro desse processo aí tem aquelas que ficam de pensar, dar um retorno depois, que a gente encaixa no follow-up. Que inclusive esses dois têm 2 aulas muito boas aqui no YouTube disponíveis para vocês. Uma delas é a aula do Ariel, como fazer follow-up. Subi um card para você aqui agora, você pode assistir logo na sequência. A outra aula que eu quero falar para vocês é justamente uma planilha que eu criei baseada no livro Prospecção Fanática, onde ele fala sobre dominar os seus números. Uma frase muito boa que ele solta no livro que é bem assim: todo atleta de elite tem plena ciência dos seus números, dos seus recordes, daquilo que é o limite dele, do que ele consegue alcançar. Na nossa jornada com vendas, nós também precisamos ter esse domínio de saber quantas ligações eu preciso fazer para conseguir um fechamento, quantas reuniões eu preciso fazer para conseguir determinado faturamento. Essa planilha ela vai fazer o cálculo por você para que você não tenha que fazer conta nenhuma, já sabendo quantas ligações você tem que fazer, quantas mensagens, quantos disparos, quantos clientes você tem que entrar em contato, quantas propostas você tem que apresentar para que você tenha o faturamento que você deseja. E tem um fenômeno muito bacana também no decorrer do tempo, que é o seguinte: conforme você vai melhorando as suas habilidades de comunicação, de prospecção, de entrar em contato com os clientes, de vender, de reuniões, as suas taxas de conversão vão melhorando também. Com o passar do tempo, esse resultado vai ficando mais fácil para você e você vai conseguindo faturar mais, porque você faz mais em menos tempo. A sua eficiência vai melhorando, você vai conseguindo ter taxas de conversão melhores. Se antes você tinha que fazer, sei lá, 40 ligações para conseguir uma reunião, daqui a um tempo você vai precisar fazer só 20, só 15, só 10. E você vai ter uma taxa de agendamentos muito maior, porque você tá pegando o repertório, você tá aprendendo, você tá conseguindo ter todo esse traquejo de vendas. Se você quer conhecer a planilha de prospecção, na verdade não é só a planilha, é um pack de planilhas. Lá tem planilha de mentalidade de prospecção, onde eu passo vários scripts para vocês, de acordo com cada uma das objeções que aparecem. Tem as planilhas de follow-up, tem a planilha de prospecção, tem a planilha da roda da vida que você vai usar para fazer uma análise da sua vida pessoal. Eu gosto muito desse lance de desenvolvimento pessoal, então eu tenho certeza que você vai gostar. Faz o seguinte, clica nesse card aqui, que aí você vai cair lá no vídeo da planilha. Tá muito baratinho, tá R$47. Tá abençoado, aleluia, glória a Deus. Vai dar tudo certo, com certeza. Se você não fez sua primeira venda, se curtir esse vídeo aqui, essa semana vai sair venda pra você. Se você se inscrever no canal, milão na conta até domingo que vem. Se você crê, curte o vídeo e se inscreve no canal, fechou? Se quiser conhecer o curso GMN Sharks, link tá na descrição do vídeo também. A gente se vê, até o próximo vídeo.